Olá, meus irmãos! Padre Diego aqui, em mais uma Palavra Encarnada, a nossa meditação diária do Evangelho à luz do nosso carisma. E nesse dia 3 de novembro, em que a nossa igreja está celebrando hoje a solenidade de Todos os Santos, que foi transferida para este domingo para que ninguém perca a oportunidade de celebrar uma data tão importante para a nossa vida de santificação, quando fazemos memória de todos aqueles santos e santas, muitos desconhecidos, muitos anônimos, mas que a sua vida é um verdadeiro testemunho para nós. Vamos hoje meditar com o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 até o 12. Nos coloquemos na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus irmãos, como este Evangelho é rico para nós. De uma maneira muito especial, porque ele já traz toda a espiritualidade desse nosso tempo Anauim, o tempo dos pobres de Deus, quando começa dizendo a nós: bem-aventurados os pobres de espírito. Nós estamos aqui diante das bem-aventuranças. As bem-aventuranças que foram anunciadas por Jesus no seu sermão da montanha, quando ele subiu ao monte com os discípulos e ali fez esse discurso que, na verdade, para nós, é um verdadeiro caminho de santificação. Claro que nós não abrimos mão da nossa lei, dos 10 mandamentos, que não foi excluído da parte de Jesus para não ser mais vivido por nós. Não é isso. Mas as bem-aventuranças apresentam plano de santificação de uma maneira muito clara também pela via espiritual, quando mostra a nós que nós no mundo precisamos ser bem-aventurados. Quem é a pessoa bem-aventurada? É aquela que entende que no caminho da vida aqui está vivendo uma grande aventura. A aventura é o quê? É poder chegar ao céu, sabendo que vai passar por muitos obstáculos para poder cumprir com a meta e com o seu objetivo. Então nós estamos numa aventura, a aventura de chegarmos ao céu. E como nós vamos enfrentar esta aventura neste mundo? Trazendo ao nosso coração a bondade, a verdade, o amor, a esperança e a fé. Por isso que é uma boa aventura, porque nós a enfrentamos com o nosso coração desejoso de viver e cumprir com o bem no mundo. Veja,
que todas as bem-aventuranças, elas trazem para nós valores essenciais que ao nosso coração, quando são fortalecidos como verdadeiras virtudes, irão fazer com que nós nos santifiquemos e ao mesmo tempo mostra para nós que aqueles que querem chegar ao céu deverão também enfrentar o sofrimento, a dificuldade, os desafios desse mundo. Por isso que entre as bem-aventuranças aparece: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque diante da dor, diante do sofrimento, nós encontramos ali também um caminho de nos unir às dores do Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, que estão nas casas de acolhimento, veja quantas vezes você já derramou lágrimas diante da situação de vida que você enfrentava, diante dos desafios, diante das dificuldades, diante das suas dores, diante dos seus sofrimentos. Mas que essas lágrimas derramadas, na verdade, puderam fazer com que a terra do seu coração fosse fecundada em Deus, quando você tomou a decisão de fazer com que estas lágrimas encontrassem em sua vida um caminho para que assim, com uma força nova, que é a própria graça de Deus, que é comunicada ao teu coração, lhe levasse a desejar ressurreição. Por isso, você é um bem-aventurado, porque você está enfrentando na aventura da vida o desejo de transformar-se, de se configurar ao ressuscitado. Quando entrando na casa de acolhimento, você está passando por todo este processo de purificação interior, de libertação dos vícios, de se conformar ao próprio coração de Jesus. Então veja, você é um bem-aventurado. Mas de uma maneira muito especial, entre todas as bem-aventuranças, a que fala mais forte para nós neste novo tempo é a primeira e a que abre todas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, se nós queremos vencer toda esta aventura da vida e um dia sermos dignos da eternidade do céu, nós precisamos fazer com que o nosso coração, que o nosso espírito seja verdadeiramente pobre. E um espírito que, de fato, é verdadeiramente pobre é aquele que vê que as necessidades verdadeiras não se encontram nos bens deste mundo, mas se encontram nos bens mais elevados e dos céus. Que nos fazer necessitados nos abre aos irmãos e faz com que pela fraternidade sejamos cada vez mais configurados em santidade. Então veja, precisamos de fato cultivar o nosso coração esta verdadeira pobreza, abrindo mão das misérias, abrindo mão dos nossos pecados, nos despojando de toda indiferença, de todo egoísmo, de tudo aquilo que durante muitos anos acumulamos, para que agora vejamos-nos somente necessitados de Deus. Crentes de que Deus vai poder preencher qualquer vazio que possa existir em nós, para que assim façamos um caminho de santificação. Que nós possamos olhar de uma maneira muito especial no dia de hoje para cada bem-aventurança e entender que aqui está o projeto de santificação que eu preciso buscar para a minha vida. Sejamos bem-aventurados nos pobres de espíritos, de corações mansos, buscando a justiça, a paz, nos dedicando para que os irmãos encontrem salvação, mesmo que tantas vezes possamos chorar, mesmo que tantas vezes possamos enfrentar os sofrimentos, mesmo que muitas vezes sejamos perseguidos, sejamos caluniados, muitas vezes sejamos acusados. Veja, tudo isso os bem-aventurados irão enfrentar no mundo, mas a recompensa não está aqui. A recompensa não nos será dada na terra. A recompensa vai nos ser dada na eternidade, no céu. Porque ali sim encontraremos a verdadeira e a perfeita alegria. É promessa de Deus para cada um de nós. Que nós possamos, então, com auxílio da Virgem Maria, enfrentar a aventura da vida com o desejo de fazer o bem e de buscarmos viver a verdade do Evangelho. Deus abençoe, meu irmão, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.